Muito boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para um estudo, o nosso terceiro encontro do tema Cristianismo e a Eclesiologia. Não é? E antes de passar para o próximo slide, antes de passar adiante com o tema que iremos trabalhar hoje, a relação com a política, eu queria dar apenas uma palavrinha a respeito do estudo da semana passada. O estudo anterior foi sobre a relação com a sociedade. E é um estudo mais fácil de lidar, por quê? Porque é praticamente unânime entre os cristãos, entre as igrejas, que a igreja deve ter o quê? Uma boa imagem perante a sociedade. Eles querem passar uma boa imagem para poder pregar o Evangelho e pregar as suas verdades. Então, praticamente onde você for, muito dificilmente alguma igreja não concordaria com essa ideia de que temos que ter uma boa imagem para a sociedade. E aí entra a responsabilidade social, né? As ações da igreja com relação a ajudar o próximo. Então, é um assunto fácil de lidar porque não é polêmico, porque todo mundo concorda com esse aspecto, não é? E hoje já é um tema um pouco mais polêmico, porque é a relação com a política, não é? Então, pode passar para o próximo slide? Isso. Para podermos trabalhar melhor esse tema, nós vamos usar um pouco do seu conceito, né? Então, o que significa política? Usei Wikipédia, que todo mundo acessa e vê. Hoje em dia ninguém mais tem que olhar dicionário, e isso aqui é muito questionável. Wikipédia não é 100% de credibilidade, mas para podermos deixar mais claro, o pessoal se identificar com esse termo, e não está errado aqui, denomina-se a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, né? Correto? Mas, para podermos analisar melhor a sua origem, vamos também dar uma olhadinha na palavra do grego, né? Politeia, do grego, que indicava todos os procedimentos relativos a polis ou cidade-estado. Significa polis. É semelhante ao nosso tema geral. Quando falamos em eclesiologia, são situações, coisas que tenham a ver com a igreja. Quando falamos da política, são situações e coisas que têm a ver com a cidade-estado. Olha a relação, é assim que funciona o grego, né? Então, esse é o nosso tema. E para podermos levar mais adiante, eu queria que passasse o próximo slide. Vamos lá. Nós temos aqui três figuras. Isso não é propaganda da novela da Record. Por quê? Porque das três imagens, duas são de novelas da Record. Por quê? Quando eu coloquei no Google para poder achar a imagem, era quase unânime essas imagens aqui, então eu tive que colocar, felizmente, para poder também o pessoal entender quem são essas figuras. E quais são essas figuras? Uma é José do Egito. José, para quem não sabe, tornou-se uma espécie de governador do Egito. Político. Outro é Davi. Davi foi rei. Davi, pela Bíblia, é o nome mais lembrado da Bíblia, mais citado Davi, mais do que o próprio Jesus. Porque Davi é muito mencionado no Velho Testamento pela sua raiz, e o Velho contando a história dele, né? Que vários livros, Crônicas, Samuel, Salmos. Então, a outra figura é Davi, político. E a terceira figura é Daniel, que também teve um cargo muito alto, na época onde a Babilônia e os persas, eles eram praticamente os dominantes, né? Daniel teve uma vida muito estendida, então ele conviveu tanto com Nabucodonosor, quanto Ciro, se não me engano, mais adiante, entre os persas. Então, essas são figuras. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós vimos aqui figuras de pessoas que exerceram praticamente na figura que nós conhecemos hoje no Brasil como políticos. Então, Deus usou no Velho Testamento vários políticos. Esses são apenas alguns, né? Você pega os juízes, você pega Josué, quando começou. São figuras que hoje nós consideraríamos
políticos. Então está aí. Como funciona isso, irmãos? Quando paramos para analisar no Velho Testamento essas figuras, nós pensamos assim: puxa vida, então Deus é totalmente a favor que nossa vida esteja integrada na política, porque nós vemos o Velho Testamento dessa maneira. Porém, o que eu quero chamar a atenção, antes de passar para os dois pontos principais, é que o Novo Testamento, essa situação, ela costuma já ficar um pouco polêmica, porque Jesus, ele consegue evidenciar algumas circunstâncias que nós, quando hoje formos olhar para a política, nós vamos sempre repensar na situação, né? E uma delas está aqui. Nós passamos? Pronto. O primeiro ponto é o escândalo. Jesus, ele fala sobre escândalo, e Paulo reforça ainda mais, deixando claro que o Novo Testamento tem uma preocupação muito grande com o escândalo. E a Bíblia, né, inclusive no livro de Coríntios, 2 Coríntios 6, versículo 3, ele fala que é ideal que nos preocupemos com isso, porque muitas vezes nosso ministério, ele pode ser altamente prejudicado. É isso que ele fala. E quando falamos em escândalo, aí deixa a parte mais polêmica, porque nós vimos na história da humanidade, séculos, até milênios, onde nós temos a união do Estado e da religião, conduzindo o povo. E essa situação nós vemos algumas coisas boas, mas vemos também coisas ruins. E eu queria mencionar aqui algumas coisas que não foram tão bem aceitas entre as pessoas. Uma delas é o sincretismo. Quando você tem em seu poder a condição também de ser Estado, né, você usa o sincretismo para poder aceitar, para que outros povos também integrem na sua crença, como foi o caso. Então, é uma questão polêmica. Quando você também proíbe, muitas vezes, alguns avanços da ciência, isso nos faz questionar, porque hoje nós temos, digamos assim, uma espécie de reprovação da ciência com a religião, porque na história a religião perseguiu muito a ciência. Então, às vezes, isso faz também nos colocar no lugar deles, pela situação que hoje nós temos acompanhado a nossa atualidade. Então, essa proibição fez com que, em muitas situações, a sociedade, a civilização não tão avançasse, porque era proibido. Às vezes você adianta muito com a ciência, por questão de crenças, né, e de imaturidades também. O terceiro aspecto, e esse é o mais perigoso de todos, está no abuso de poder. Porque quando você também tem a condição de Estado, você usa disso. Nós vimos aí alguns privilégios a nobres, e não só da Igreja Católica. Hoje em dia, até o meio evangélico privilegia mais quem tem condições. Nós vemos aí muitas vezes também a condição de venda de indulgências para aquele povo mais ingênuo, mas não é apenas o meio católico, reforçando. Nós estamos estudando isso aqui pela história, mas nós conseguimos observar como a história se repete. Porque hoje, muitos daqueles protestantes hoje repetem os mesmos erros. E isso muito atrapalha, porque há também uma questão que eu citei na semana passada, da imposição, quando você tem o poder. Você não pode obrigar alguém que é homossexual a deixar de ser, porque você é Estado, está associado à religião e ao que você crê. Você não pode obrigar que seu filho tenha o nome de algum personagem bíblico, porque você é Estado. E entre outras coisas, você não pode obrigar você a ser obrigado a ir todo domingo na igreja, porque é o que o Estado está pregando. Meu irmão, esse tipo de imposição mais atrapalha o Evangelho do que ajuda. Isso mais polemiza do que ajuda. Então, esse é o primeiro aspecto que nós estamos vendo aqui. E como o tempo está muito corrido, vamos ver lá o segundo aspecto, né? Eu preciso fechar também. Pronto. Mateus 5, 20. Se eu mal me lembro também, citei esse texto na semana passada. Nós vemos como as coisas são bem encaixadas, né? Lá fala que o nosso senso de justiça
daquele que realmente é cristão, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é seguidor de Jesus, que é servo, o senso de justiça nosso, ele deve exceder dos escribas, ele deve exceder dos fariseus, ele deve exceder o senso de justiça do mundo. Senão não entraria no reino do céu. E por que eu citei esse texto, irmãos? Porque nós vemos aqui, muitas vezes, aquele que se diz cristão no poder, pegar uma praça pública, e já como tem na igreja católica ali, fechar a praça, para dizer que agora é domínio de uma igreja. Ou, como evangélico, por exemplo, eu proibi que determinado carro de som faça zoada em lugares próximos de uma igreja, não é? Mas eu posso, como igreja, fazer zoada em outros lugares. Sabe o que é isso? Isso é privilegiar aquele que se diz a sua mesma linha de religião. Irmãos, aí está a grande coisa que atrapalha muito o evangelho, e atrapalha muito a política, e é a grande confusão, e o ponto aqui mais importante, que eu quero chamar a atenção para esse tema hoje, é chamado equilíbrio. O equilíbrio que você deve ter quando assumir um cargo alto como político. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que uma bancada evangélica no Congresso, uma bancada católica no Evangelho, ou qualquer bancada, né, de representantes de uma linha, acha que o papel dela é sempre privilegiar ou defender aquele grupo. E aí entra a confusão, irmãos, porque se você perguntar para aquele exemplo que eu citei anteriormente, para as pessoas que iam naquela praça, que não vão mais para aquela praça, para as pessoas que tinham a paz, tranquilidade, e agora são obrigados a ouvir, depois do horário proposto, ficar ouvindo música gospel no pé do ouvido. Se você perguntar para ele se ele se sente injustiçado nessa posição, ele vai dizer que não, isso é injustiça. E é capaz que, se você perguntar para muitos crentes que estão na linha daquele que é privilegiado, ele dizer, não, isso também é injustiça, eu não concordo com isso. E aí está a polêmica. A polêmica é quando você usa desse cargo para privilegiar somente aqueles que professam a sua fé. Meu irmão, isso mais atrapalha do que ajuda. Então aí entra a questão do equilíbrio. E assim eu encerro a nossa participação. Na semana que vem, já que estamos nessa linha polêmica, nós vamos entrar na semana que vem falar um pouco da questão da cultura, né, a relação com a cultura. Então até lá, tenham um ótimo dia.